Saudações a todos. Nessa nossa segunda conversa, vamos basicamente colocar o tabuleiro para entender como funciona a política criminal de drogas. Uma das nossas formas de observar as transformações do sistema penal ao longo do tempo é situá-la a partir dos ciclos econômicos. Ao longo dos ciclos de desenvolvimento, crescimento do capitalismo, crise e reinvenção do capitalismo, é necessário pensar que todas as instituições acessórias do capitalismo também são reinventadas. E basicamente a história da modernidade deve ser entendida como a gradativa passagem do Estado de uma posição de comando da economia para uma posição de subserviência, para uma posição de suporte. Então, basicamente, o nascimento do capitalismo e o seu desenvolvimento ao longo dos séculos é essa gradativa passagem do Estado para uma posição de suporte, para uma posição de apoio ao desenvolvimento econômico. Ao longo do século XX, isso já está numa condição razoavelmente madura e a cada ciclo de crise do capitalismo, nós temos uma reinvenção também do Estado. Então é como se o Estado servisse como uma espécie de suporte ou uma espécie de apoio para o desenvolvimento econômico. E do mesmo modo que a economia ela vai se desenvolvendo de forma cíclica entre ciclos de crescimento, crise e reinvenção, e o capitalismo ele é razoavelmente bom em se reinventar, em conseguir pegar os seus elementos, reinventá-los sem necessariamente tocar nas contradições fundamentais, o Estado está ali no meio de tudo isso, como um espelho dessas mesmas relações capitalistas. Então o Estado acaba funcionando como um suporte para a economia. E dentro do Estado nós temos várias ramificações de atuação dele. Existem vários braços do Estado que suportam esse funcionamento. Ao longo da saída da Segunda Guerra Mundial, uma das características das economias centrais foi reinventar o Estado com um papel primordial em manter o consumo dos trabalhadores. Um dos principais problemas que desencadeiam a crise de 20, dentre outros, é a crescente relevância para o consumo da classe trabalhadora. Ou seja, quando você vai acelerando numa escala cada vez maior a produção, você precisa realizar esse valor, precisa realizar aquilo que é produzido vendendo. E o consumo do trabalhador se torna cada vez mais relevante nesse contexto. Num contexto de exploração praticamente sem limite do trabalho, ou seja, antes das legislações trabalhistas, você tem um problema profundo porque você consegue produzir numa escala acelerada, consegue produzir mercadorias e muito valor nesse contexto, mas você acaba não conseguindo realizar. E isso gera o ciclo de crise que só consegue ser estabilizado a partir de um modelo keynesiano de economia. Ou seja, o Estado precisa intervir na economia como uma espécie de manutenção da capacidade de consumo do trabalhador. E aí que vem políticas econômicas como de previdência, de ensino público, saúde pública, porque trabalhador doente não produz, então é necessário externalizar também esses custos, e o Estado assumindo essas políticas sociais, essas políticas positivas de prestação de serviço, nada mais faz do que colaborar com o crescimento econômico, ou seja, dar uma mitigada como uma espécie de válvula de escape que mantém a capacidade de consumo do trabalhador, ou seja, o trabalhador estava sendo explorado de forma tão profunda que precisou se aposentar por invalidez antes da hora, ele pelo menos continua consumindo porque vai ter alguma forma de aposentadoria. Precisou se afastar por doença, algum tipo de licença, maternidade ou paternidade, mesma lógica. Precisou se aposentar depois de trabalhar por 30, 40, 50 anos seguidos, também vai ter a sua capacidade de consumo a partir de sistemas de aposentadoria. Então, entendam estas relações econômicas e políticas de Estado de bem-estar social como uma política de suporte do desenvolvimento econômico, uma política que vai mitigar alguns conflitos que eram muito mais aprofundados antes da sua existência, que inclusive estão por trás das crises experimentadas no início do século XX e que também estão relacionadas com duas guerras que acontecem na Europa e o deslocamento do centro econômico para os Estados Unidos. Só que,
Chega um determinado momento do século passado, mais especificamente ao longo dos anos 60, conforme se começa a exportar os espaços produtivos, quando o desenvolvimento tecnológico permite, do ponto de vista logístico, tecnológico, que jogue os espaços produtivos para outros países, onde a legislação trabalhista é menos dura, como nos espaços de estado de bem-estar social, onde se pode explorar sem grandes limites. E esta mercadoria produzida lá pode ser exportada de volta para as economias centrais. Esse consumo do trabalhador local se torna cada vez mais irrelevante. Ou seja, você consegue jogar a produção para um espaço onde se explora muito e realizá-la em outro espaço do globo. Jogar para outro país a realização e o consumo, enquanto a produção é separada do espaço, ou seja, nacional. Então, não confundam o Estado-nação como se fosse uma unidade econômica. É isso que leituras como o Sistema Mundo e outros que vão trabalhar com essa dimensão de colonialidade, questão da teoria da dependência, eles vão dizer, olha, não é possível entender a economia limitada ao espaço nacional. Ela transita entre fronteiras e, ao longo do século XX, esse mecanismo, esse funcionamento vai aprofundando. Então, quando você chega na crise dos anos 70, você já tem o cenário basicamente instalado aí. Ou seja, é um cenário em que este consumo do trabalhador está se tornando cada vez mais irrelevante. Então, o que nós temos nesse contexto de perda de relevância é basicamente a obsolescência das políticas de estado de bem-estar social. Você não precisa mais dessas políticas para o trabalhador local nessas economias centrais, porque o consumo dele já não precisa mais cumprir toda essa relevância. Você consegue realizar em outros espaços centrais essa produção feita no Sudeste Asiático, nas montadoras latino-americanas, ao longo de todos esses anos, 40, 50, 60. Ou seja, conforme essas indústrias vão sendo exportadas para outros lugares para a questão da produção, a realização vai também ser reinventada e a crise gerada nos anos 70 por causa desse fenômeno tem como resultado exatamente a obsolescência das políticas de Estado social. Ou seja, você não precisa mais. Você consegue pegar as questões de saúde, as questões de educação, as questões previdenciárias e tantas outras importantes para a economia dos anos 40, 50 e 60, nas economias centrais, e você consegue simplesmente desmantelá-las. E é esse o processo que começa ao longo dos anos 70 e dos anos 80. Mas lembrando, o Estado, ao se reinventar, ele acaba também se reinventando do ponto de vista da segurança. Ou seja, estas instituições acessórias, as instituições de segurança de Estado, especialmente a política criminal, ela vai ser reinventada. O que acontece é aquilo que se convencionou chamar em criminologia de uma passagem do Estado social para um Estado penal nas economias centrais, ou seja, gradativamente essas políticas positivas de prestação vão sendo deixadas de lado, mas no vácuo, no vazio deixado por essas políticas, é necessário controlar cada vez mais a criminalidade de rua gerada por este vazio social. Só que este Estado penal, ele também vai sendo reinventado como uma indústria, como um modelo econômico. Mas para entendê-lo, a gente precisa saber o que acontece em termos de política criminal, a gente precisa saber o que está acontecendo. E o primeiro passo dessa política criminal é exatamente abandonar a prevenção especial positiva. Eu não sei se todos aqueles que participam do curso têm formação jurídica ou lembram dessas categorias de direito penal, mas a prevenção especial positiva é um sinônimo fácil de explicar a partir dessas ideologias res quando você fala em função do cárcere. Ou seja, qual é o objetivo de prender uma determinada pessoa, mantê-la presa durante o período de pena e assim por diante? É fazer com que essa pessoa saia de lá, aspas, ressocializada, que ela possa voltar para a sociedade. Todos esses res
são aplicados aqui como prevenção especial positiva, ou seja, ressocialização, reabilitação, reinserção, reintegração. E ela se chama de exatamente prevenção especial positiva porque especial ela é focada na pessoa que é punida. E positiva no sentido de que não é mais necessário neutralizá-la, não é mais necessário uma intervenção ativa sobre ela. É como se você fizesse uma política educacional e a pessoa, depois de disciplinada, pudesse reproduzir os símbolos que aprendeu sem a necessidade de uma vigilância constante. É como se ela fosse o seu próprio controle. E essa reinserção, essa reabilitação ao longo de toda a história da pena é basicamente sinônimo de conversão daquele pequeno criminoso de rua em trabalhador. É para ele essa política, ou seja, é para aquele que está excluído dos espaços produtivos formais, ele deve ser colocado nele, ele deve ser ensinado, ele deve ser transformado em trabalhador. Só que, ao longo de muitos anos, estas políticas de prevenção especial positiva são criticadas profundamente. Elas são ditas que não funcionam. E tem uma novidade nesse momento histórico. Ao longo dos anos 70, as pessoas começam a entender isso. Inclusive as instituições oficiais de controle. A novidade não é que essas políticas de prevenção especial positiva, essa reinserção, reabilitação, etc., não funcionem. A história da pena é a história da falha das suas funções declaradas, e esta não é diferente. A diferença aqui é que ao longo dos anos 70 para frente, as próprias instituições oficiais fazem este abandono. Significa, elas mesmas, as próprias as instituições de Estado, param de falar que vão ressocializar. Significa dizer, nós não prometemos mais a ressocialização. A gente sabe que não funciona, então a gente não vai nem se estressar em cumprir essa função. Não serve mais o cumprimento dela para ressocializar. Então, se a gente não promete mais, a gente não pode ser mais acusado de que estamos falhando com a nossa promessa, porque a gente não promete mais. Só que há a formação do outro lado, porque a saída disso do discurso vai deixar do outro lado, dessa nova penologia que eles vão chamar, uma entrada de algo que funciona. Eles vão dizer, esta prevenção especial positiva pode não funcionar, mas tem algo que funciona. Existe algo que o sistema penal consegue cumprir, pelo menos por um período curto de tempo, que é a prevenção especial negativa. Prevenção especial negativa é aquela que o Estado cumpre ao prender a pessoa e neutralizar, incapacitar, privar a pessoa da liberdade durante um determinado tempo. Ou seja, para que o Estado seja mais eficiente no cumprimento desta função, ele precisa fazer com que a pessoa chegue da rua até o cárcere o mais rápido possível. Existem dois grandes núcleos de realização dessas medidas. Você tem, por um lado, a diminuição das instituições processuais, ou seja, as possibilidades de você chegar até o cárcere com o mínimo de processo possível. Lá nos Estados Unidos, o Instituto do Plea Bargaining começa a ser utilizado com grande leviandade, a tal ponto que hoje mais de 90% dos casos lá são resolvidos por meio desse instituto, que é basicamente aquilo que vocês veem em seriados estadunidenses, que uma pessoa vai ser acusada criminalmente, senta a acusação, senta o réu ali e diz, olha, confesse, aceite a culpa, aceite o acordo, e aqui, ao invés de você pegar 50 anos de pena, 40 anos de pena, você pega 6 anos de pena e em 3 você está de volta em casa com a sua família. Então aceite este acordo. E aí a pessoa, ao aceitar o acordo, basicamente pulou o processo e vai direto para a cadeia, ou seja, não tem a necessidade de processo. Aqui no Brasil, a gente importa algumas dessas influências ao longo dos últimos anos, e isso já era perceptível nos anos 90 nos juizados especiais. Existe um instituto lá que é a transação penal, que no caso de infração penal de menor potencial ofensivo, competência lá do juizado especial, é possível negociar a pena. É exatamente o plea bargaining, só que
para infrações penais de menor potencial ofensivo. Como isso afeta uma quantidade muito pequena de casos que chegam ao sistema penal, isso não ganha a mesma proporção de resolver 90% dos casos. Mas não se preocupem, porque as nossas políticas criminais continuam neste barco. Ao longo dos últimos 10 anos, a gente viu a popularização dos acordos de colaboração premiada nesses processos mediatizados. O que acontece é exatamente isto: a possibilidade de você fazer um acordo, permitir a punição de mais gente e, para as pessoas que aceitam o acordo, a desnecessidade de processo. A pessoa vai direto para cumprir alguma forma de punição. E o último capítulo disto, agora em 2020, é o acordo de não persecução. Ou seja, este acordo de não persecução é basicamente o que já existia no juizado especial na forma de suspensão condicional do processo, só que ampliado, não mais para as infrações penais de menor potencial ofensivo, mas para muitas outras infrações, dentre elas os delitos patrimoniais sem violência, que já correspondem a cerca de 20% das nossas punições. Agora a gente não precisa de mais processo para isso, pode fazer um acordo de não persecução, ou seja, menos processo é uma das dimensões do que acontece. O outro lado é: nada mais eficiente em neutralizar, em incapacitar, impedir que essa pessoa fique cometendo pequena criminalidade de rua, se a gente conseguir mantê-la o máximo de tempo possível. Ou seja, em vez de perdermos tempo colocando a pessoa de fora para dentro, a gente pode criar mecanismos para mantê-la do lado de dentro o máximo de tempo possível, o que vai ser essa segunda dimensão de mais pena, mais punição. Nos Estados Unidos, ao longo dos anos 90, várias medidas são criadas para o aumento dessas punições, como, por exemplo, as sentenças com um mínimo obrigatório para o juiz, ou seja, o juiz não tem mais a capacidade de modular a pena. Ele está obrigado, em alguns casos, a aplicar uma punição mínima muito elevada, ou seja, ele não pode punir menos do que aquilo. E no mesmo período, forma-se também a legislação dos 3 strikes, ou seja, a partir do terceiro tipo de infração penal de competência da união deles, ou seja, basicamente aqueles felonies federais que eles chamam, e óbvio, está aí o tráfico de drogas como o principal cúmplice dessa realização. A partir da terceira infração igual, você tem como obrigatoriedade pena perpétua, ou seja, não precisa mais de processo para essa pessoa a partir de então, porque ela vai cumprir para sempre uma pena, ela vai ficar encarcerada para sempre a partir da terceira infração. Existem estabelecimentos penais lá inteiros só para cumprimento de pena de pessoas que estão punidas com pena perpétua a partir dessa legislação dos 3 strikes. E só para vocês perceberem que isso se trata de uma política muito maior do que os níveis conservadores, como o do Ronald Reagan, essas políticas de 3 strikes e mínimo obrigatório veio exatamente no governo Bill Clinton. Ou seja, isso é uma tendência maior do que um ou outro partido lá entre eles. Aqui entre nós não é diferente. Aqui entre nós tivemos um determinado período de proibição de progressão de regime, ou seja, que a pessoa precisava cumprir, para casos de crimes hediondos, a pena em regime integralmente fechado. E de tempos em tempos, esta discussão sobre manter a pessoa sem direito à progressão de regime, ou pelo menos ampliar o tempo que a pessoa cumpre a pena em regime fechado, volta a aparecer aqui. Neste último pacote anticrime aprovado este ano, acontece exatamente isto. Ou seja, nós ampliamos muitas das proporções para a progressão de regime. A pessoa passa muito mais tempo hoje em um determinado regime do que antes. A progressão era muito mais rápida. Assim como, ao longo dos últimos 40 anos, se vocês pegarem todas as mudanças de pena no nosso ordenamento, ou seja, todas as mudanças que pegam uma determinada punição no Código Penal e transforma essa punição, é uma transformação sempre para mais. Sempre se aumenta a quantidade de pena, nunca se diminui a quantidade de pena. E muitas delas são convertidas em algumas modalidades delitivas que também geram alguns malefícios adicionais, como, por exemplo, conversão cada vez mais de condutas em crimes hediondos que mantêm a pessoa por mais tempo dentro de um determinado regime. Ou seja, aqui no Brasil também nós fazemos este processo de ampliação da quantidade de pena. Então, diminuição do processo
e ampliação da pena é a palavra de ordem, porque o objetivo aqui é manter a pessoa encarcerada pelo máximo de tempo possível e fazer com que ela chegue no cárcere o mais rápido possível. Só que, quando você abandona a prevenção especial positiva, você não tem mais o objetivo de que a pessoa saia e não entre mais, você forma um sistema que só tem entrada e não tem saída. Ou seja, basicamente você está colocando sempre mais gente para dentro e aquelas que estão dentro tendem a permanecer ainda mais tempo dentro, o que significa que você tem uma demanda sempre crescente, você tem um aumento sempre em escala ampliada desta população carcerária. Ou seja, você está sempre prendendo mais em escala cada vez mais acelerada, menos processo e manutenção de pessoas pela pena por mais tempo. É claro que esse sistema de incapacitação seletiva tem, como sempre, os mesmos destinatários, ou seja, esta aplicação eficiente, põe eficiente entre aspas, por favor, essa aplicação eficiente dos recursos públicos para o sistema penal tem os mesmos destinatários de sempre. Os grupos perigosos vão ser sempre os mesmos destinatários de sempre. Nos Estados Unidos vão ser as comunidades negras, as comunidades latinas, as comunidades periféricas entre eles, e aqui entre nós são as nossas comunidades periféricas. Afinal de contas, o modelo de UPP no Rio de Janeiro é exatamente um dos capítulos disso acontecendo, ou seja, destinar a incapacitação, destinar o controle de forma cirúrgica, de forma mais ampliada para aqueles espaços sociais que são etiquetados como os mais perigosos. Então, você vai direcionar para a favela e não para a zona sul do Rio de Janeiro, para as cracolândias e não para as zonas nobres das cidades. E no meio de todo esse furacão, a política criminal de drogas. Então, este sistema que vai simplesmente crescer, simplesmente vai acumular presos, vai significar uma indústria muito florescente. Você vai ter sempre uma necessidade maior de investimentos nessa área. E, obviamente, as indústrias que trabalham com o ramo da segurança, produzindo as viaturas policiais, produzindo o cárcere, produzindo o arsenal de vigilância, produzindo as armas, produzindo os coletes balísticos, produzindo os sistemas de vigilância, produzindo os aparelhos para processo e assim por diante. Ou seja, tudo isso vai precisar sempre de investimento crescente. Então, aqueles mecanismos de acumulação que nós vimos na conversa anterior vão ser aprofundados para a indústria de segurança. A indústria de segurança se torna na galinha dos ovos de ouro pós anos 70. E vamos ver as características que elas geram aqui, nesta demanda sempre crescente. Esta indústria vai incorporar um arsenal, um aparato de capital produtivo que estava em declínio num determinado momento histórico. Lembrem-se que exatamente aquela virada dos anos 60 para os anos 70 nos Estados Unidos coincide com dois fenômenos sociais lá entre eles. Coincide, em primeiro lugar, com a luta pelos direitos civis dos negros e, em segundo lugar, com o declínio das políticas bélicas dos Estados Unidos do lado de fora do país deles. Por exemplo, crítica à guerra do Vietnã. E aí, como forma de combater os movimentos contraculturais, os movimentos artísticos, os movimentos relacionados ao uso de drogas como forma de protesto, de resistência ao Estado, os hippies, as comunidades alternativas, etc., de um lado. Do outro lado, as comunidades negras, tradicionalmente associadas ao tráfico de cocaína e à forma de crack, ou seja, a cocaína como crack, nessas mesmas comunidades, você consegue fazer o controle dos dois, ou seja, os controles dos movimentos insurgentes dos negros e os movimentos contraculturais. Você consegue fazer uma associação deles com a droga, e ao fazer a associação deles com a droga, você traz a guerra para dentro. Ou seja, primeiro anunciado pelo Nixon e depois aprofundado pelo Reagan, você tem a incorporação do cenário de controle da segurança da pequena criminalidade de rua como um arsenal bélico. O que acontece com a polícia no meio do caminho é cada vez mais ser
incorporar um arsenal bélico, ela vai ter uma estética de guerra, vai ser o caveirão, vão ser os aparelhos da SWAT, vão ser aqueles mecanismos que parecem tanques, mas para conter agora cidadão, ou seja, aquela lógica do amigo-inimigo que normalmente era destinado para a guerra externa, no caso da política criminal agora, ela vai ter uma aparência cada vez mais bélica, mais para dentro. Então, esta lógica da guerra é uma lógica sempre crescente em consumo, você nunca para. O inimigo só pode ser neutralizado. E com essa neutralização do inimigo, sempre um arsenal crescente de consumo, porque isso é muito caro. E aquela indústria da guerra externa que estava começando a ter problema nos Estados Unidos foi incorporada lá entre eles. Mas a gente vai ver na nossa próxima conversa que isso é, inclusive, insuficiente. Continuando, nós temos a necessidade de investir sempre cada vez mais nesse aparato do Estado, sempre nesse aparato da segurança. A política pública vira a política por excelência de Estado. Se aquelas políticas sociais vão sendo gradativamente abandonadas, o que nós temos aqui agora é como a grande política social destinada aos pobres é o cárcere, é a pena, é a punição. E isso sempre em escala crescente, porque, como a gente viu, a gente abandonou de forma declarada também a prevenção especial positiva. Então, agora a gente está sempre tendo uma população carcerária crescente, porque está sendo sempre encarcerada em escala acelerada e, como tal, demanda sempre mais investimentos. Só para vocês terem uma ideia, ao longo dos governos FHC 2, Lula 1, Lula 2 e Dilma 1, só para vocês verem que isto é algo que transcende partido, você tem um aumento por ano de 10 bilhões em todos os estados somados no investimento de segurança pública. E pensem que a política de segurança ela é, no caso do Brasil, basicamente estadual. E ao longo de todos estes 16 anos aí, nós tivemos uma rotação entre todos os estados de vários partidos. Essa tendência é maior do que um ou outro partido. E a cada ano, todos os estados somados têm o seu orçamento crescendo em 10 bilhões de reais. Então, se no ano de 98 você tinha 10 bilhões investidos em todos os estados para segurança pública, no ano de 99 são 20 bilhões, em 2000 30 bilhões, ou seja, nós temos uma escala crescente, nós temos um gráfico sempre crescente de investimento na segurança pública, porque isso é um mercado que não para de engolir. Com este modelo que simplesmente encarcera o mais rápido possível, por mais tempo e sem o objetivo, inclusive declarado, de fazer qualquer tipo de política para evitar este ciclo de encarceramento, você tem sempre a demanda crescente por consumo de arsenal de segurança, tanto nas polícias, militar e civil, como durante o processo, o Ministério Público, as organizações coletivas entre polícia e Ministério Público, a militarização das guardas municipais, que cada vez mais começam a ingressar no controle das drogas e vão cada vez mais abandonando aquela função tradicional de polícia administrativa para ser cada vez mais uma polícia de segurança. Então você tem um arsenal sempre crescente para poder aparelhar essas instituições de Estado. Mas mesmo assim isso não é o suficiente, porque o crescimento do capitalismo depende que esta acumulação seja sempre crescente. Em cada ciclo é necessário sobrar um valor extra e ser acumulado. E aí no ciclo seguinte mais, e no ciclo seguinte mais. Chega uma hora que o orçamento público não dá conta. Ainda que a gente esteja nesta curva crescente de investimentos na segurança pública, a gente ainda não parou de aumentar isso, mas isso ainda é insuficiente para consumir essa indústria da segurança. E aí, ao transformar o mercado da segurança em mercadoria, ou seja, a segurança se torna uma mercadoria, é necessário sempre uma vontade crescente de insegurança. Ou seja,
Junto com esse arsenal, para poder justificar este crescimento, é necessário que haja sempre em paralelo uma sensação de insegurança. É necessário que as pessoas estejam sempre se sentindo mais inseguras. E quem alimenta isso é o mercado da informação. Ou seja, você tem uma explosão ao longo das últimas décadas do jornalismo policial e as informações não verificadas. E as informações produzidas em escala industrial. Ou seja, cada dia você tem uma compilação de casos grotescos narrados, só que esses casos grotescos novos são sempre os mesmos casos. Analisem as estéticas desse mercado da informação do jornalismo policial e vocês vão ver que as histórias são sempre as mesmas. São histórias simples, são pessoas unifacetadas, ou seja, as pessoas que cometem crimes e que aparecem como criminosos nesses espaços são sempre a representação do mal. Elas nunca têm família, elas nunca têm alguma coisa boa para representar, são sempre a representação do mal. A vítima, por outro lado, é sempre a representação do bem. Não existe vítima que tenha algum tipo de conflito, não existe vítima que tenha colado em provas nas faculdades, não existe vítima que tenha problemas familiares, não existe vítima que faça mensagem de ódio nas redes sociais. A vítima é sempre a representação do bem. E aí, com essa narrativa de bem versus mal, aparece o grande mocinho para poder salvar as pessoas quando da violência do criminoso, que é a representação do mal. E aí você tem as notícias sempre terminando com um final feliz ou um final triste. O final feliz é quando o bandido é capturado e ele não é colocado em liberdade, ou seja, a polícia prendeu e o judiciário não soltou. No caso da notícia com final triste a pessoa foi presa e foi colocada em liberdade ou a pessoa ainda está foragida. Porque não importa, não precisa de investigação, não precisa de processo. É fácil a solução com esta pessoa que é unilateralmente, unifacetada. O mal, ela simplesmente é punida. E todos os dias você tem uma história nova com esta mesma narrativa. Então, no final das contas, abrir o jornalismo policial é sempre ver a mesma história, só que com caras diferentes. E você tem um mercado para consumir isso. Você tem um mercado para consumo dessas notícias. E o resultado é um incremento da sensação de insegurança. O que tem do outro lado dessa sensação de insegurança? O crescimento do discurso público penal sobre a segurança, ou seja, todo político que quiser se eleger precisa se eleger aumentando o discurso punitivo, porque senão ele não é eleito, não forma maioria para a eleição. O discurso populista acaba virando uma necessidade para se lidar com esse espaço político. E do outro lado, você tem o crescimento do mercado da segurança privada. Ou seja, nas cidades, especialmente as grandes capitais, se você transitar pelas várias ruas de bairro, você vê várias placas de empresas de segurança privada contratadas para a fiscalização do lugar. Ou seja, faz-se uma espécie de pacote para toda a comunidade, para a rua, etc. O vigilante passa com a moto fazendo um apitinho para mostrar que ele está passando e fiscalizando. Tem ali uma câmera ou algum tipo de coisa que você pode acionar remotamente um alarme e essas empresas de segurança privada vão até o local, fazem algum tipo de intervenção, especialmente quando os proprietários estão viajando, estão fora, estão deslocados. E o que acontece ao longo deste tempo é que este mercado da segurança privada cresce mais do que a segurança pública. Ali em torno de 2008, 2009, nós temos a passagem de números de vigilantes privados sobre as polícias militares, ou seja, nós temos desde então, ou seja, há mais de 10 anos, e essa escala não para de crescer, o número de vigilantes privados maior do que a quantidade de pessoas envolvidas com o aparato de segurança pública ostensiva. Ou seja, isto é um mercado também de demanda crescente, porque associado a esse sistema com inputs sem output, você tem sempre uma demanda crescente por criminalização. A visibilidade por meio deste mercado de informação também faz com que as pessoas sintam a necessidade disso, e aí junto a segurança privada cresce. Então este mercado da segurança é um grande
espaço de prosperar, ele prospera muito nesta reinvenção pós-anos 70, tanto lá fora, nos Estados Unidos, como aqui entre nós e tantos outros países também que adotam este mesmo modelo, este mesmo discurso, esta mesma sequência. Só que tem uma peça nesse tabuleiro que está faltando, da qual a gente ainda não falou e que nós vamos precisar falar nas nossas próximas conversas, que é exatamente a política criminal de drogas. Não é possível entender todo este fenômeno, não é possível entender como funciona toda essa mudança sem colocar no centro do furacão a política criminal de drogas. A política criminal de drogas é essencial para essa passagem, para essa mercantilização do sistema penal numa escala cada vez maior. Porque, de um lado, nós temos o controle formal do sistema penal e, do outro lado, nós temos uma indústria capitalista da droga que cresce muito mais do que a capacidade do Estado de reprimir isso. E nós vamos ver como isso funciona ao longo das nossas próximas duas conversas.